Olá pessoal, seguindo a parte aqui de sistemas hamiltonianos, nós vamos falar então agora um pouco sobre o espaço de fase. O espaço de fase ele é definido como um gráfico, um gráfico não, né? O espaço que é representado por esse gráfico que das variáveis de momento e as variáveis de posição correspondente. Aí se for é claro, né, se o seu sistema tem uma variável Q1 e outra P1, uma variável Q2 outra P2, Q3 e P3, eu consigo ver aqui representar num gráfico bidimensional no máximo duas delas, por exemplo o P1 e o Q1 aqui, né? E bem, se fosse por exemplo um pêndulo, né, que nós já vimos esse exemplo várias vezes aqui no curso, seria um movimento assim, né? Centrado aqui na origem, um círculo, uma elipse aqui. Bem, de forma geral uma elipse, né? Porque o P e o Q têm unidades diferentes e só por coincidência ficaria um círculo aqui. Bem, se você colocar ainda uma outra variável dessa, por exemplo, você poderia colocar o Q2 ou P2 aqui para fazer um desenho tridimensional, né? E aí, tipo, a partir daí você já não consegue fazer uma representação que a gente consiga visualizar, que a gente consiga entender, né, como um desenho tridimensional, né? Que nossa intuição nos permite enxergar formas tridimensionais, né? Embora as imagens que nós vemos, elas sempre são bidimensionais, né? Elas se formam na retina bidimensionalmente, a gente consegue nós conseguimos reconstruir mentalmente a forma tridimensional, mas aí quando você passa para 4, 5, 6 já é difícil, né? Você teria que criar outros artifícios para imaginar. Mas o espaço de fase ele se refere a esse espaço de todos os Qs e Ps, né, que pode ser multidimensional, embora nós não consigamos visualizar. Bem, lá no capítulo 3 do livro foi deduzida essa fórmula que diz respeito a como um pequeno volume aqui no espaço de fase, se pegar um volume aqui, nesse caso aqui é uma área, né? E isso aqui representa uma série de condições iniciais, né? De vários pares de Q, por exemplo, um ponto aqui dentro, né? Ele vai ter um Q aqui e vai ter um P aqui. Então esse pequeno quadradinho aqui, vou até desenhar um quadrado maior, deixa eu, um retângulo, né? Este retângulo ele indica uma série de Qs, de pares Qs e Ps, que eu posso colocar aqui como minha condição inicial. E bem, à medida que o tempo passa, esse quadradinho ele deve mudar de forma. Mais ou menos dessa forma aqui, né? Eu tenho um site aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Voltar.
aqui, né? Essa animação eu vou esperar ela voltar no começo, porque ela começa como um quadradinho e vai aqui, né? Esse quadradinho e vai se modificando, né? Porque cada ponto desse vai fazendo a sua própria trajetória no espaço de fase. Bem, então esse quadradinho no capítulo 3 do livro, eu tenho uma dedução de que o volume desse quadrado, ou desse retângulo, né, esse volume V, que eu estou... um volume de forma geral, né, um volume n-dimensional, que aqui, por exemplo, seria uma área, se for o caso bidimensional. Essa quantidade aqui, que é uma variação relativa do volume no tempo, ou seja, dV sobre V, né, o quanto tipo, se você coloca assim, dV sobre V, por exemplo, igual a meio, significa que num certo tempo unitário ele vai aumentar metade do que estava, né? Então isso aqui é uma variação relativa dV num tempo unitário. Então isso é igual à somatória da variação dos f's, onde f é a variação de cada x em relação ao tempo, em relação ao próprio x. Bem, isso tá no livro, eu não vou demonstrar aqui, eu só vou tentar dar uma pequena intuição aqui, que bem, se eu tiver aqui se aqui eu tiver um x1, que pode ser o Q, por exemplo, aqui o x2, que pode ser o P, e eu tenho aqui que esse lado aqui, ele andou um pouquinho para frente assim, né? Eu vou ter toda essa área aqui, ou esse volume, né, a mais, só que essa parte aqui também ela vai andar um pouco para frente, né? Então talvez essa parte aqui, deixa eu desenhar aqui assim, talvez essa parte aqui que aumentou, ela seja compensada por essa aqui que sumiu, né? Então o volume ficaria igual, né? Com esse deslocamento ele só andaria. Só que bem, se essa parte andar um pouco mais rápido que essa parte aqui atrás, se esse aqui tiver uma velocidade maior do que isso aqui, ele vai aumentar o volume, né? Então essa quantidade aqui, ela mede exatamente isso. Se eu pegar, pensar que isso aqui, essa distância aqui, é um pequeno elemento aqui, dxi, essa quantidade aqui vai dar o quanto essa função muda daqui, né, daqui para cá, né? E se ela muda daqui para cá, significa que o x vai mudar mais rapidamente aqui do que aqui, logo esse volume vai crescer. Aí você pensa a mesma coisa na outra direção aqui também, né? Que esse volume ele vai mudar para cá e também vai mudar nessa outra direção x2 e numa direção x3 aqui também, se colocar em todas as direções. Bem, então, se vocês quiserem a demonstração certinha, temos lá no nosso livro, capítulo 3. Então, assim, se eu pegar um caso bidimensional, que eu tenho só um Q e o P, eu tenho então que essa variação do volume vai ser igual a dfq dq mais dfp dp, que é simplesmente igual ao dq.dq mais dp.dp. Usando as equações de Hamilton aqui, para substituir q ponto e p ponto por expressões com o h, o hamiltoniano,
Hamiltoniano, nós chegamos que essa variação aqui é igual a zero. Então isso aqui eu deixo de exercício para vocês fazerem. Pega lá a equação de Hamilton, veja Q ponto. O que é Q ponto lá? Joga aqui. O que é P ponto, você joga aqui e mostra que isso aqui vai dar zero. Eu vou falar aqui um pouco do teorema de Liouville, que é relacionado com isso, que eu tenho aqui a probabilidade, uma probabilidade de eu encontrar o sistema, do sistema estar nesse espaço aqui, né? Nesse volume, né? Vou colocar assim, que é um volume que a gente pode representar assim, Q, nesse volume entre aspas, né? Aqui é uma área, né? Porque é bidimensional, né? Mas não precisa ser bidimensional, eu já vou falar sobre isso, né? Q e Q mais dq. Deixa eu escrever aqui. Então aqui eu tenho Q, aqui eu tenho Q mais dq, aqui eu tenho P e aqui eu tenho P mais dp. Então a probabilidade de eu encontrar o meu sistema nessa região aqui é igual a uma densidade de probabilidade, né? Isso aqui é uma densidade de probabilidade vezes o dq dp, né? Que você vai ter um dq aqui e um dp aqui e um p e um ρ aqui, que é local, né? Que ele é definido para cada ponto Q e P. E agora eu tenho assim, eu posso generalizar isso aqui, né, para vários Qs e vários Ps, pensando aqui que eu tenho vários Qs e vários Ps. Então eu vou representar aqui como um vetor, porque tem Q1, Q2, Q3, Q4. E aqui esse dq dp eu posso definir, isso aí não é muito comum escrever assim, né, mas seria assim, né, o dq1, dq2, assim por diante, até um dqn, e a mesma coisa para o dp, né, dp1 até dpn. É tipo um elementozinho desse volume 2n dimensional. Eu tenho que a derivada desse ρ com o tempo o quanto muda a probabilidade de eu encontrar o sistema naquela região. Então, se eu tenho aqui essa pequena regiãozinha dq dp, o meu sistema ele pode estar aqui assim, né? Tá, passa por aqui, aí vem, depois volta, aí vem, volta aqui, tá? E aí pode ser que ele comece a ficar mais longe, né? E comece a não retornar mais nessa região. Ou pode ser que a probabilidade dele retornar lá continue sempre igual. Então o que vai dizer se essa probabilidade, essa densidade de probabilidade naquele ponto lá vai mudar ou não, vai ser essa expressão aqui, que é simplesmente fazer uma regra da cadeia do ρ com todos os Qs, todos os Ps e com a dependência explícita do tempo, né? Porque claro, o ρ ele pode ter uma dependência explícita com o tempo, mas ele pode depender do tempo por meio das outras variáveis Qs e Ps. Agora, se você substituir aqui as equações de Hamilton também, colocar aqui tem o dq dt, substitui lá, pegar as equações de Hamilton, você vai chegar nessa expressão aqui que eu também deixo como exercício, onde esse símbolo aqui é chamado parêntese de Poisson, definido dessa forma aqui, né? Onde o a e b são funções, né? Eu vou deixar assim,
F e G, né? Que é mais tradicional para usar como funções. Então, espera aí, não, tá errado, né? Aqui é menos, né? Menos aqui. Então tá, então aqui parênteses poisson, o valor aqui é menos. E então você fazendo a parênteses poisson aqui com ρ e com h, você vai colocar o ρ no lugar do f aqui e o h no lugar do g. Pode-se mostrar que a variação desse ρ com o tempo é igual a zero para sistemas hamiltonianos com isso aqui, né? Com a dependência explícita do ρ com o tempo é igual a zero. Então, de modo que esse termo aqui seja igual a zero, e só precisaria provar que esse aqui é igual a zero também. Eu não vou provar, vou deixar como exercício para vocês pesquisarem. Tem isso aqui no apêndice do livro, mas não é nosso foco agora. Então vou passar agora a parte de constantes de movimento e integrabilidade. Bem, se houver uma transformação para um sistema T, indo das variáveis Q e P, que ainda são várias variáveis, né, Q1, Q2, Q3, para outras variáveis que eu vou chamar aqui de θ e J, para um sistema descrito pelo Q e P, tal que então as equações fiquem desta forma, e aqui também está faltando um menos aqui, e aqui eu vou botar um setinho aqui só para lembrar que isso aqui tudo podem ser vários, né? E aqui se tem aqui embaixo não é vetor, né? Não, aqui não é vetor não. Tá. Porque aqui é para uma componente só, né? Então isso aqui é para todo i, né? Para todo i do seu sistema, né? 1, 2, 3 até a dimensão do sistema. A dimensão não, né? O número de graus de liberdade. Bem, a diferença entre graus de liberdade e dimensão, vou aproveitar para falar disso aqui. Para colocar de maneira resumida, o grau de liberdade você conta só os Qs, né? E dimensão, porque a dimensão você tem você tem as dimensões Q e as dimensões P, né? Só que um par QP, Q1, P1 corresponde a simplesmente um grau de liberdade. Então, nossos graus de liberdade aqui num sistema de forma geral é metade do número de dimensões, a não ser que você tenha vínculos, né? Vínculos a mais no sistema que diminuam os graus de liberdade. Tá, então se eu tiver uma transformação dessa que traga então o meu sistema a essas equações que são análogas às equações de Hamilton, né? Só substituindo Q por θ e P por J. Mas se além disso também o JI foi igual a zero, no JI não, a derivada do tempo do JI foi igual a zero, ou seja, o JI foi uma constante para todo I, esse sistema é chamado de sistema integrável. E aí vamos dar alguns nomes aqui, né? Essa transformação aqui, se isso ocorrer, ela é chamada transformação canônica. Canônica tem um sentido aí de padrão, coisa assim, né? É um vocabulário vindo
da igreja, né? Igreja católica, mas que ela tem um significado de transformação padrão, né? Uma coisa mais ou menos assim. E então, e esses Jotas, nesse caso aqui, os Jotas, eles são chamados constantes, constante de movimento, porque ele a derivada dele é igual a zero, né? Então ele é uma constante do movimento aí do seu sistema. Deixa eu pegar isso aqui, trazer para cá. E esse sistema é chamado de sistema integrável, né? Isso eu já falei, né? Então, se eu tiver se eu conseguir fazer essa transformação canônica de modo que todos os seus J's não variem com o tempo, ou seja, constante de movimento, é chamado sistema integrável. E bem, ele é um sistema integrável porque se isso aqui é igual a zero, então o que você poderia fazer, né? Você pode pegar esta equação, vamos escrevê-la aqui embaixo, vou pegar aqui, né? Isso aqui assim vai ser igual a dH dji, é isso, tá aqui dji, e isso aqui vai ser uma função, a gente pode definir isso aqui como uma função ômega i, né, porque vai ser diferente para cada i que eu encontrar, que depende dos J's. Só que como o J agora ele é constante com o tempo, né? Vamos lembrar aqui que o J ele não depende do tempo. Então eu tenho J independe de t. Isso implica que esse valor aqui também depende de t, tá errado, né? Independe, ou seja, não depende, né? Independe de t também, ou seja, a derivada do θ em relação ao tempo não depende do tempo. O que significa isso? Que ele significa que o θ cresce de forma linear, ou seja, o θi como função do tempo vai ser igual o ômega i t mais o θi no tempo zero. Então isso aqui é uma função linear, não é isso? Eu começo aqui tempo igual a zero, vamos pensar que tempo igual a zero, eu vou ter aqui o θi de zero, aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho θi de t, e ele vai crescer assim, né? Eu vou ter um ângulo aqui que vai ser dado pelo
cotangente de ômega i, não é isso? Acho que é isso, né? Então, veja então que esses tetas, você consegue achá-lo facilmente, e depois que achou esse teta, aí você faz a transformação canônica inversa, né? Então você pega o t inverso e volta para as variáveis q, né? As variáveis q de t. Então está resolvido o seu problema está solucionado. Então, recapitulando, né, você tem um problema que depende de Q e P, você passa para essas novas variáveis em que o J ponto é igual a zero. Se o J ponto é igual a zero, você tem que essa função que te dá o θ ponto também não vai depender de t. Se ela não depende de t, ela cresce o θ. Se o θ ponto não depende de t, o θ cresce linearmente com o tempo. Você achou o θ, achou essa solução do θ, você consegue achar a solução do seu problema original no Q fazendo a transformação inversa, né? Bem, nós temos aqui uma lista de sistemas que são integráveis. Primeiro, sistemas hamiltonianos com apenas um grau de liberdade, ou seja, só tem um Q e o P, e com hamiltoniano que tenha todas as derivadas, seja infinitamente derivado, que significa pertencer à classe C infinito. Nesse caso, o H, o hamiltoniano, é igual a ômega J com ômega igual a del H del J. Então esse caso aqui é um caso que já está facilmente resolvível. Em segundo lugar, sistemas hamiltonianos cujas equações de Hamilton são lineares em Q e P. E terceiro, sistemas hamiltonianos com equações de Hamilton não lineares, mas que podem ser separados em sistemas desacoplados, cada um com apenas um grau de liberdade. Ou seja, né, se você conseguir fazer uma transformação no qual você tenha isso aqui igual a um hamiltoniano 1 de P1, o outro um hamiltoniano 2 de P2 e assim por diante, né? De modo que cada um, ou seja, esse hamiltoniano aqui dependeria só do Q1, P1, né? Esse outro aqui dependeria só do Q2, P2. E de forma geral, um θr, aliás, θ não, né? Um Q. Não, é Q. Q. Se você conseguir fazer uma transformação, na verdade seria um Q linha, né? Porque a gente está imaginando que você tem o P e o Q original, e você já fez uma transformação de modo a separar aqui assim, né? Isso aqui ficou bagunçado aqui. Assim. Então vamos colocar aqui, né, um Q linha, né? Q linha, porque a gente está considerando aqui que você tinha um sistema que tinha os seus Qs, seus Ps, e a gente conseguiu fazer uma transformação que consiga escrevê-los separados assim, né? Aí, bem, obviamente isso aqui é claro, né, pensando agora, isso aqui você já pode chamar do θ, né? Esse Q' aqui você já pode chamar de θ, e porque aqui o P aqui já seria o J, né? Já, se você pegar aqui a outra equação, dependência em J,
Não, na verdade esse H1 aqui ele tem uma dependência em P, e não necessariamente, se você pegar essa outra equação aqui de Hamilton, né, a segunda aqui, que seria o P1 igual a dH1 dq, não necessariamente isso aqui seria igual a zero, né? Só que aí o que acontece é que isso aqui vai, esses vários sistemas desacoplados vão cair nesse caso 1, né? Nesse caso 1, então você pode resolver cada um deles independentemente. Bem, então para esse vídeo é isso que eu vou ficar por aqui. Nós vamos ter oportunidade de ver exemplos, né, que tornam essas coisas mais concretas nos próximos tópicos, né, e alguns deles são justamente sistemas hamiltonianos específicos que têm propriedades interessantes do ponto de vista da teoria dos sistemas dinâmicos. Então, até o próximo vídeo.